como a gente mencionou no vídeo anterior, existem diversas formas ou diversas nomenclaturas que a gente dá para o mesmo elemento, que é a onda eletromagnética. E essas diferentes nomenclaturas vêm do fato de que a forma como a gente detecta essas ondas muda, ou o impacto dela na matéria muda dependendo do tipo de onda que é. Tá? A gente vai estudar por que isso é verdade, mas, por exemplo, micro-ondas são famosas por esquentar aqui o frango, né, no seu aparelho micro-ondas. Então é uma fenomenologia específica. Você não enxerga micro-ondas, você sabe que está lá porque o seu prato sai quente. Da mesma maneira, raio-x você também não enxerga, mas é um raio que tem uma fenomenologia diferente. Você consegue enxergar através de massa mole, né, de certos materiais, usando raio-x. Você não consegue enxergar através do osso, que é basicamente cálcio, que é metálico, mas consegue enxergar através dos órgãos, né? A forma mais importante, famosa para a gente de onda eletromagnética é a luz visível, obviamente, que é uma luz que a gente interage através da detecção no nosso olho. Nosso olho possui moléculas que são sensíveis à radiação eletromagnética de uma certa frequência. E as ondas de rádio são um exemplo que eu dei antes, né? São as ondas que tipicamente a gente detecta e gera através de eletrônica tradicional, resistores, capacitores, indutores, você consegue selecionar. Então é a onda que você usa, por exemplo, no seu rádio ou na sua TV, porque só mudando botões lá você altera resistores, capacitores e consegue com isso selecionar rádio e tudo mais. Então aqui está uma imagem do que acontece em termos de onda. Onda, vocês já sabem bastante sobre onda, né, de física 2, ela tem algumas propriedades. Duas propriedades que são interligadas entre si, principalmente no caso da onda de luz, é o comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda ou a frequência determinam como que a gente chama determinada onda eletromagnética. A gente chama de onda longa quando essa onda está numa escala astronômica, né? Uma escala de muitas centenas ou milhares de quilômetros. Astronômica ou talvez do planeta Terra, né? Na escala do planeta Terra. E já chamamos de ondas de rádio quando estão numa escala mais próxima aí de 1 metro, 10 metros, até uma onda de rádio bem longa, que seria de 1 quilômetro. Quando entra para ondas um pouco menores, que possivelmente poderiam ser chamadas de ondas de rádio também, aqui nessa região, a região de centímetro, é o que a gente chama de micro-onda. Tá? A micro-onda ainda pode ser gerada eletronicamente, então ela não é tão diferente da onda de rádio, mas já está no limite de quão rápido a gente consegue gerar campos oscilantes com eletrônica tradicional. Tá? Repara que dentro da faixa de rádio existem usos diferentes, né? Por exemplo, a gente precisa de grandes comprimentos de onda quando a gente quiser se comunicar de um país para outro, por exemplo. Então, para comunicação marítima ou de aeronaves, se usa um rádio de comprimento de onda muito grande, por razões que a gente vai estudar aqui, tem a ver com difração. Já ondas de rádio, por exemplo, podem cobrir uma cidade inteira. Rádio AM, rádio FM, lembrando que AM tipicamente é kHz e FM tipicamente é megahertz, centenas de megahertz. Então aqui é a rádio FM, rádio AM. Canais de TV costumam ter uma frequência um pouco maior ainda, né?
já chegando quase em gigahertz, né? Centenas de megahertz, quase gigahertz. E esses rádios amadores, ou também em navios se usa essas frequências mais altas dependendo da situação, para você conseguir uma informação mais clara, mais limpa, né? Saindo aqui da micro-onda, você entra na faixa que é mais parecido com a luz visível. Tem a própria luz visível. A luz visível, na verdade, o que a gente enxerga do espectro é muito pouquinho, tá vendo? É uma região de comprimento de onda super curtinha. Isso daqui é um arco-íris inteiro, né? Tem uma razão para isso. A gente vai entender por que o arco-íris gera uma imagem parecida com a imagem das cores fundamentais, né? As cores que têm comprimento de onda definido. Logo abaixo é o infravermelho, logo acima é o ultravioleta. Tanto o infravermelho quanto o ultravioleta a gente não enxerga, mas alguns animais enxergam, e a gente consegue, através de explorando alguns fenômenos físicos, fazer eles ficarem visíveis. Então, o caso do óculos infravermelho, que converte luz infravermelha em luz visível para a gente. Passando um pouco, você entra nos raios de mais alta energia, que são raios perigosos. O ultravioleta já é perigoso, um excesso de ultravioleta pode causar câncer de pele. Raio-X já é muito perigoso. Raio-X é bastante cancerígeno, porque atravessa nosso corpo direto e se pegar em uma molécula, algo do tipo, pode causar um aquecimento ali local que mata as células e causa câncer. E quando a gente volta para escalas de energia muito, muito altas, também tipicamente astronômicas, ou energias associadas à fissão nuclear, energia nuclear, você começa a ter a geração de raios gama, que são os raios de mais alta energia possível. Pergunta: é possível ter energias maiores ou menores do que essa? Eu estou falando já em energia, eu ainda não expliquei para vocês a relação entre comprimento de onda e energia, mas é possível ter comprimentos de onda maiores do que esses ou menores do que esse? A resposta é sim e não. Sim para essa pergunta aqui. Pode ser maior do que 10 oitava? Pode. Só que 10 a oitava metros já é o maior tamanho que a humanidade consegue medir, porque maior do que isso são comprimentos de onda maiores do que o planeta Terra, ou até mesmo do que o sistema Terra-Lua. Enquanto do outro lado, para comprimentos de onda muito pequenos, começam a aparecer efeitos quânticos que impedem a luz de ter energia maior do que essa. A gente vai estudar esse efeito quântico, chama-se formação de pares. Mas a ideia básica é que chega uma hora que o campo eletromagnético começa a impactar no caráter quântico do campo eletromagnético, né? Desculpa. Que a frequência se torna tão alta que começa a impactar no caráter quântico do campo eletromagnético.